mais uma cidade aqui no canal que nós temos a graça, o privilégio de mostrar para vocês. Então, estamos aqui em Pozzuoli. Chegamos através dessa linha ferroviária, desse trem muito bonitinho que serve muitos habitantes, não só de Nápoles, mas também dessa pequena cidade com um pouco mais de 75 mil habitantes. Aqui nós estamos também a poucos passos do mar e vocês vão ver que graça que é esse local. Vamos lá! Como eu falei, em poucos passos a gente já chega aqui bem no porto da cidade. Daqui partem barcos enormes, né, desses que estão aqui atrás de mim, onde você pode embarcar com o seu carro e fazer o trajeto até algumas ilhas, como Procida e Ischia. Não demora muito porque nós estamos aqui mais próximos do que Nápoles em relação a essas ilhas. E daqui também a gente tem um panorama legal. Hoje o dia tá lindo, céu azul, então o mar consegue ficar ainda mais belo. É incrível, pessoal. Ali ao lado já começa o centro histórico e a gente vai caminhar um pouco com vocês. A história de Pozzuoli vem de muitos e muitos séculos. Para vocês terem noção, desde épocas remotas, antes de Cristo, a cidade foi fundada e depois reconquistada pelos romanos. Desde sempre o porto de Pozzuoli foi importante, não só aqui para essa localidade, mas para o reino de Nápoles, para o sul da Península Italiana. Ele perdeu a sua importância justamente com a unificação italiana em 1861, já que Nápoles parou de ser a capital do reino e aí tudo foi modificado. E ainda hoje tem alguns pescadores que chegam aqui, oferecem seus produtos, tem um vai e vem de pessoas e também de barcos comerciais. O centro histórico da cidade é bem gracioso, a gente pode fazer tudo a pé aqui porque é muito convidativo, os prédios são coloridinhos, bonitos e aqui tem essa socialização, né? Tem vários cafés e restaurantes. Agora nós estamos um pouco antes do horário do almoço, então num sábado o pessoal está curtindo bastante esse dia gostoso. E aqui a gente vai caminhando por essa praça e contemplando tudo isso, né? Tem toda a jardinagem dedicada também e lembrando, né, pessoal, que aqui se trata de um local bem sugestivo porque estamos sobre os Campi Flegrei. Esse é o termo em italiano, que tem origem grega, já que flegreu quer dizer ardente. E a gente vai contar tudo isso ao longo do vídeo para vocês. Vamos continuar. Você já visitou o vulcão Etna lá na Sicília? E visitar, assim, você foi ali até a boca do vulcão. E é uma experiência diferente. E aqui é algo que não parece, mas também estamos sobre um vulcão. Isso é incrível, porque lá no Etna eu já fiquei surpresa, porque ele tem várias bocas. E olhando lá, tem o foguinho lá dentro da boca, né? Ontem nós vimos o Vesúvio, que também tem esse desenho de montanha. E aqui a gente está sobre um vulcão, não, um conjunto vulcânico, porque são vários pequenos vulcões que estão aqui nessa baía, embaixo da cidade, e a gente sente o odor vulcânico no ar, inclusive. É uma coisa incrível. E o Felipe estava me dizendo, né, que tem até um alerta amarelo ultimamente, né, Felipe? Exato. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a última atividade mesmo aqui dos Campi Flegrei, isso ocorreu no ano de 1538 aproximadamente. Então faz muito tempo, mas as pessoas não sabem quando pode ocorrer o próximo. Quais são os problemas? Tem muitas variações das placas e aí sobe e desce, isso dá um problema, né? As pessoas acabam se assustando também. Não só assustando, como tem problemas na arquitetura, né? Os prédios sofrem esse abalo porque teve já movimentações desses pequenos terremotos que deu um desnível de 3 metros, né?
Então ela baixa, ela levanta, né? Então a Terra se movimenta de uma forma impressionante, mas as pessoas continuam vivendo aqui, porque acho que deve ter assim uma energia impressionante, porque é um risco moderado, digamos, mas é um risco, né? Você viver sobre o vulcão. E também tem esse cheiro que acho que as pessoas se acostumam, é claro, mas é um odor bem característico mesmo, né, de vulcão. Entrando no site do Departamento de Proteção Civil italiano, isso aqui é coisa séria, pessoal. Eles explicam tudo isso que nós estamos falando aqui, né, para vocês. Tem também o estado de atividade do vulcão, os níveis de alerta, planificações nacionais de emergência, tem as atividades de monitoramento, a história das erupções e o que fazer em caso de problemas e onde se abrigar. Porque realmente existe um acompanhamento de algo muito sério aqui e que as pessoas convivem com isso. É a vida delas aqui. Mas nos anos 70 teve alguns abalos sísmicos assim diferentes, né? Um pouco diferentes do que vinha tendo antes. E aí o governo mesmo deslocou algumas pessoas que estavam numa área de muito risco. Caminhando um pouco nessa subida, nós chegamos nesse núcleo urbano que foi o primeiro núcleo habitado aqui da cidade de Pozzuoli. É um local bem fascinante porque os romanos já estiveram aqui no ano de 194 a.C. E ainda hoje nós conseguimos ver um pouco da urbanização e da organização romana aqui nesse pedaço da cidade. Nós estamos sobre uma rocha e praticamente rodeados pelo Mar Tirreno. Daqui nós temos uma vista exuberante de várias partes da cidade, de outras colinas, outras montanhas e, obviamente, das ilhas. Então é bem interessante. Do meu lado direito já tem a parte de interior, seria, né, onde tem uma área bem residencial com outros edifícios, porque tem uma história curiosa, porque essa era uma parte bem densa em relação à sua população, mas de alguns tempos para cá resolveram retirar essas pessoas, esses residentes daqui, por conta do perigo, né, dessas oscilações em relação ao solo. Então levaram essas pessoas até a parte ali onde se encontra a estação ferroviária e ali atrás da estação também. Então tem uma continuação de cidade para lá, um pouco mais contemporânea do que essa aqui. O interessante aqui é que nós estamos em uma cidade fantasma, podemos dizer. Nos anos 1970, o governo decidiu retirar os moradores daqui,
por condições sanitárias, mas sobretudo pelos problemas causados aqui pelos abalos sísmicos. Eram muitos, e aí essa coisa, a terra subia, descia, as pessoas não sabiam o que fazer. Hoje é possível acessar novas tecnologias onde eles conseguem prever aqui as atividades do vulcão. Esse local, desde então, passou por grandes reestruturações, de modernizações e tal. Ele está aqui nessa situação eu não digo de abandono, mas é uma situação onde não tem ninguém, talvez no melhor ponto aqui da cidade. Algumas experimentações já foram feitas com relação a uma tentativa de reaquecer o comércio, mas até agora não tem nada definido. Aqui nós vemos ainda vestígios arqueológicos. A cidade foi fundada nesse ponto mais alto, depois que ela vai se alargando. Hoje aqui é um dormitório de gaivotas, assim, porque elas estão super tranquilas. É uma posição invejável aqui na cidade, de grande beleza, com grandíssimo potencial turístico e comercial. Ali onde vocês estão vendo no fundo, aquele monte mais alto, tem um centro de controle da aeronáutica, mas vocês estão vendo nessas imagens aéreas, aqui essa parte mais branca é justamente uma parte importante aí, talvez o coração desse vulcão. Então ali é uma área mais perigosa realmente, mas nós estamos muito próximos e, como falamos para vocês, tudo isso aqui faz parte desse vulcão, porque ele não tem apenas uma boca, ele é realmente muito fominha, ele tem muitas e muitas bocas, vamos dizer assim. Então eles chamam isso aqui de uma grande caldeira. Imaginem isso, pessoal, é exatamente nesse local onde nós estamos. Enquanto estamos filmando esse vídeo, ontem mesmo deu um pequenino abalo sísmico aqui, de um ponto. Aqui eles nem se abalam com isso literalmente, mas sempre tem alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, esse centro da aeronáutica está pensando em sair dali, daquele ponto, e ir para uma posição mais ao norte, porque eles sentem risco aqui. Se você conversar com alguém daqui, ele está acostumado a viver assim. Agora, por outro lado, a cidade é muito tranquila. Você vive muito bem. Uma vista aqui para o mar fenomenal, ótima comida, produtos de excelente qualidade, então às vezes o risco está em outro lado, né? Uma sugestão interessante também é fazer uma visita guiada que é promovida pela Diocese aqui de Pozzuoli. Aqui eu estou com um material gráfico muito bem feito, onde mostra um pouco do que é falado, né, já que a visita é feita dentro da catedral e também no Museu Diocesano. Então, durante esse percurso, eu tive a oportunidade de ver de perto algumas obras que estão aqui expostas e também a própria estrutura da catedral, já que ali há alguns séculos havia um templo romano, que hoje nós conseguimos ainda visualizar várias de suas colunas. É um local bem interessante porque eles fizeram uma reforma, então trouxeram muito do contemporâneo. E ainda hoje muito bem utilizado, não só para visitas guiadas, mas também para celebrações litúrgicas. Eu fiquei sabendo um pouco sobre a história local, já que a guia nasceu aqui, então ela deu um pouco do panorama. A história aqui é bem particular, porque essa reviravolta dessa parte da cidade aconteceu lá no início dos anos 1970, quando um enorme abalo sísmico ocorreu aqui, o que para eles o normal é uma oscilação de 1 centímetro aproximadamente. Nos anos 1970 aconteceu uma oscilação de 1 metro em um dia. Então evacuaram várias famílias que viviam aqui, quiseram realmente remodelar essa parte da cidade, considerando que aqui é um ponto estupendo, né? Nós estamos aqui rodeados por esse mar maravilhoso, então tinha também uma vontade implícita de se fazer desse ponto um local exclusivamente turístico. Talvez essa tenha sido uma oportunidade. Não sei. Há muitas opiniões que envolvem esse fato. O que a história nos conta é que muitas famílias foram deslocadas daqui sem chance de escolha e apenas a igreja restou. O diácono ficou aqui com as portas abertas. Durante um bom tempo, esse local ficou totalmente degradado. Muitas pessoas até mesmo saquearam algumas partes da igreja, partes de prestígio, como mármores e obras também.
Enfim, tudo ficou abandonado até que resolveram fazer uma espécie de concurso para que esse local tivesse uma nova vida realmente. Só que esse concurso também não foi para frente e ainda hoje nós estamos nesse impasse. Aqui nós vemos um bairro revitalizado com estruturas interessantes em um local super precioso da cidade, mas que está vazio, está parado no tempo, e a gente vê que as coisas vão ficando aqui sem um uso, o que é terrível. Um local tão lindo como esse e que é pouco utilizado. Lógico que essa iniciativa da Diocese é louvável, porque eles mantêm esse espaço, né? Eles trazem também o turista que está interessado a entender um pouco da história, não só da própria igreja, mas também do local, dos habitantes. É de se salientar também o trabalho feito pela Diocese com a recuperação, né, o retorno de ex-detentos juvenis, já que ali ao fundo, onde vocês veem aquela ilha, há uma prisão juvenil. E atualmente são 13 ex-detentos que trabalham aqui nas dependências do museu e também na ajuda ali com a catedral, o que é um trabalho fenomenal, né, de reintegração, de ressocialização dessas pessoas. Então acho que a semente foi plantada, falta um segundo passo, que já demora muitos anos, mas que eu acredito que possa ser mais um ponto de virada para esse local. Tá quentinho. Esse veio quentinho. Delicioso, super quentinho, perfumado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Não esqueçam de deixar aqui o seu like e também um comentário. A gente quer saber o que vocês acharam dessa cidade tão preciosa aqui na província de Nápoles. Muito obrigada a todos e grazie mille!